Tema de hoje. Salmo 37 diz: confie, entregue-se, descanse. Salmo 37 é apenas uma referência, o tema é confie, entregue-se, descanse. Vamos falar juntos? Confie, entregue-se, descanse. Mais uma vez, confie, entregue-se, descanse. Amém. Deus já falou com você, Deus abençoe. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Para entender, eu vou fazer o seguinte: o Salmo 37 é um salmo bem conhecido nosso, depois nós vamos lê-lo. Mas antes eu precisaria te situar no momento histórico, já que viemos estudando aqui lá do Êxodo, e agora eu falo aqui do cativeiro babilônico. Você pode achar que a coisa está muito pertinho uma da outra, e não está. Coloca nas telas para mim uma referência que eu tenho aqui, Essa é uma referência aproximada de datas. Nós temos ali 1400 a.C., a saída do povo do Egito. E então, depois desse período, eles entram lá para a Terra Prometida através de Josué, e começa um novo estilo de governo entre eles, um governo sem governador, um governo sem rei, sem nada, tinha apenas a lei do Senhor. Os levitas e sacerdotes ensinavam a lei para o povo, e o povo viveu obedecendo a lei. Quando eles se desviavam desse caminho, surgiam-se problemas seríssimos na nação. Deus levantava um líder, a Bíblia chama de juiz. Esse juiz vinha, guerreiro, guerreava, libertava o povo, estabelecia novamente os princípios do reino, e aquela nação continuava andando com Deus. Depois disso, entramos no período do reinado, Saul, depois Davi, depois Salomão. E depois de Salomão, nós temos o reino que se dividiu-se em dois, norte e sul. Norte ficou com o nome de Israel, o sul ficou com o nome de Judá. Alguns reis aparecem nesse período, eu destaquei apenas dois deles, o rei Ezequias, porque no tempo de Ezequias, é um tempo que eu quero qualquer dia estudar aqui com vocês, é um tempo brilhante de Judá, porque uma crise aconteceu, queda de Samaria, reino do norte. Samaria era a capital do reino do norte, e os assírios invadem e acabam de vez. Israel, que era a nação do norte, deixou de existir. O reino do sul teve que aguentar bucha, vamos dizer assim. Samaria chegou a fazer um cerco em Jerusalém para detonar com Jerusalém. Lá estava o profeta Isaías, e Deus dá uma instrução ali para o rei Ezequias, que segue, e Deus os liberta de um terrível império que estava para destruí-los. Mas nesse tempo ele tenta reconstruir a nação, e é nesse tempo que nós temos muito do livro de Provérbios, que hoje nós estudamos. Que coisa fantástica! Queriam reconstruir uma nação, e vai ensinar para esse povo decorar provérbios, porque os provérbios ensinaria como você trata seu vizinho, como você trata pai, como você trata mãe. Ele sabia que se o povo andasse naquelas coisas básicas de vida e de comunidade, de vida comunitária, teria menos problemas e menos dificuldades para governar uma nação. Foi sábio demais, reescreveu alguns provérbios de Salomão para a sua época. Praticamente boa parte do livro de provérbios que temos hoje foi composto nesse período. Depois dele, muito tempo depois, você vai ver um outro rei chamado Josias, outro rei também que fez uma grande reforma em Israel, mas sucesso subiu a cabeça, ele achou que ele era um Messias, foi enfrentar o faraó e morreu na guerra. A partir dali, há uma queda muito forte na nação de Judá. No mundo, a Síria é dominada pela Babilônia. Babilônia faz incursões sobre a região ali, hoje conhecida como Palestina, e começa a dominar aquela região, e domina também Jerusalém. Jerusalém, depois, o seu rei tenta se aliar com o Egito, enfrenta a Babilônia. Babilônia vem e destrói completamente a cidade de Jerusalém, destrói o templo, destrói tudo, e leva esse povo para o cativeiro babilônico. Muitas pessoas pensam que o cativeiro babilônico foi de 70 anos, baseado na profecia de Jeremias. É uma leitura um pouquinho distraída da profecia, porque a profecia diz: ao se cumprir 70 anos para a Babilônia, ou seja, não é 70 anos de cativeiro, mas 70 anos que se desse em Babilônia, seria esse povo liberto. Então ficaram ali mais ou menos uns 52 anos, aquele povo ficou cativo em Babilônia. E lá viveram, lá cresceram, se mudaram. Judá não, praticamente, não é que não existia, os pobres ficaram lá em Judá, e a cidade muito destruída e sem muita infraestrutura. A Pérsia invade a Babilônia e destrói o poderio de Babilônia, e assume
todo o Império Babilônico agora como sendo Império Persa. O imperador da Pérsia tinha uma forma de trabalhar diferente. Mandava todos os povos de volta para suas terras para construir os templos para os seus deuses, e assim ele viveria em paz com eles. Dentre eles, os judeus. Ele mesmo financia a obra, eles voltam e reconstrói o templo em Jerusalém. Então, através ali de Zorobabel, depois de Esdras, e tem ali o livro de Esdras na Bíblia, Esdras e Neemias, eles reconstroem o templo. Anos depois, Neemias, também que ficava na Pérsia, pede autorização do rei, vem para reconstruir os muros da cidade, assim fortalecer a cidade e organizar novamente Jerusalém. Nesse período que eles estão se ajeitando na nova terra, é o período que nós vamos agora tratar nesse nosso estudo de hoje. Que sintonizar vocês que nós estamos saindo lá de 1400 a.C. para mais ou menos 550 a.C. Então nós estamos aqui dando um salto de quase 900 anos na história que nós vínhamos estudando, um outro contexto, e é nesse contexto que o Salmo 37 é escrito, mas vamos aprender um pouquinho mais. Nesse período, Judá, que era essa nação ao sul, que só existia ela agora, estava experimentando certa liberdade religiosa, mas pagavam alto tributo por suas terras à Pérsia. Como ali não havia minas de ouro ou coisa parecida, a maneira deles pagarem seus altos tributos para a Pérsia era através da produção agrícola. E aí o endividamento se tornou inevitável, porque o que se dava ali, principalmente na região da Judéia, são as oliveiras e as videiras. E como você sabe, os frutos deles são frutos perecíveis, diferente do trigo, que a estocagem aguenta muito mais tempo. Então eles precisariam de recursos, não bastava você ter terra para plantar, você tinha toda uma dificuldade de estocagem, você precisava gastar um pouco mais para isso, você precisava de um transporte mais delicado para você exportar esse seu produto da terra, e isso levou o povo a um grande endividamento. Muitas pessoas do povo eram ali agricultores e precisavam pegar dinheiro emprestado para poder manter ali a sua produção em dia, ou arrendar parte da sua terra. A partir daí, algumas situações difíceis começaram a ocorrer no povo. Imaginemos que eu fosse então um agricultor, mas eu não estou conseguindo, assim, eu tenho plantação, mas eu não consigo fazer estocagem nem transporte, então eu vou para um cara mais rico ali na minha própria região, peço dinheiro emprestado dele, só que ele me cobra juros altíssimos disso. Eu faço transporte, nesse transporte tem assalto no meio do caminho, eu perco o produto, isso e aquilo, recebo menos, não tenho dinheiro suficiente para pagá-lo. Então eu vou pegar parte das minhas terras e vou começar a doar para pagar minhas dívidas. Quando eu não tiver mais como pagar a minha dívida, eu tenho que doar os meus filhos para isso. Lembra que eu disse que os filhos eram propriedades dos pais? Ou alguém, para se casar com a sua filha, tinha que pagar um dote, ou seja, comprá-la de você. Ela era sua propriedade. Você tinha que doar os seus filhos. Seus filhos passariam a ser escravos de outras pessoas para poder pagar uma dívida sua. O povo, então, saiu de Babilônia, vai para Judá para reconstruir a nação e começa a ter essa disparidade social muito forte na nação. Nesse período, para você ter uma ideia, tem uma narrativa bíblica de Neemias, contando que ele, como governador, viu isso, depois ele chamou esse pessoal e resolveu esse problema. Mas aqui tem uma narrativa, em Neemias, no capítulo 5, tem uma narrativa do estado social em que se encontrava Judá nesse tempo. Vem comigo na leitura, o texto diz assim, Neemias 5, de 1 a 13. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo para matar fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, e de nossos filhos serem tão bons quanto deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas
à escravidão. Uma pausa, esse versículo 5, ele me lembra algo. Recentemente eu estive ministrando para professores de escolas públicas aqui, muito próximas de nós, e pouco tempo depois eu estive ministrando também a professores de uma escola particular em São Paulo. E a disparidade no ensino e no local é tão grande, que eu me lembro desse texto. Apesar de sermos do mesmo sangue do nosso compatriota, somos todos brasileiros, no caso, e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, meu filho é tão gente quanto aquele outro, por que essa disparidade toda? Nesse caso aqui ainda a disparidade é muito maior do que a que eu estou falando. Mas esse texto me faz lembrar essas disparidades sociais que acontecem inclusive na nossa nação. Continua a leitura do texto. Ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato algumas de nossas filhas foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem já a outros. Quando eu, Neemias, agora falando, ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros de seus compatriotas. E a coisa aqui continua conversando. O interessante é que o texto segue, eu paro a leitura, porque a leitura é muito longa, e Neemias repreende até os sacerdotes, mostrando que já havia corrupção na própria liderança religiosa também. Os líderes religiosos também eram esses que se enriqueciam com a pobreza, com a miséria do povo, inclusive tomando posse de terras por parte do povo também. É dentro desse contexto que o Salmo 37 é escrito. É um salmo que vai orientar assim: e aí, faço o quê se eu estou nessa situação? O que fazer quando a gente vê gente ruim prosperando? O que fazer? Porque aqui, por que eu falo gente ruim? Porque aqui a escravatura estava acontecendo não pela nação externa, não era a Pérsia que estava fazendo isso com eles. Quem fazia eram os próprios compatriotas, gente que assim como ele estava lá na Babilônia, vieram para cá, mas como eles tinham mais mobilidade com dinheiro, conseguiram ter mais dinheiro do que os outros, então começava a escravizar e aproveitar do momento social em que viviam para oprimir os mais pobres. Eles estavam sendo escravos dos seus próprios irmãos judeus. Tanto que você vê que quem que ele vai repreender? A nobreza, os políticos e os líderes religiosos. Eram esses que estavam oprimindo o povo. O que fazer quando a gente vê injustiça social? Gente abusando do poder que tem e eu não posso fazer nada com isso. Eu estou dizendo esse detalhe, eu não posso fazer nada com isso, com relação àquele tempo, porque aqui no Brasil você pode sim, você tem uma coisa chamada voto. Voto. E se você quiser já uma dica, aproveitar que ainda nenhum candidato está muito claro, se você quiser uma dica de eleição, eu já te digo, qualquer um que já tem uma carreira política, não vote, ponto. Pelo menos você põe um ladrão novo lá, que ele não vai saber roubar tanto. Entendeu? Faz isso. Vamos começar a desmantelar essa máquina. E não importa se dá paz do Senhor, se fala que é crente não, porque tem cara aí que era crente e tudo mais, e está lá, tudo em Curitiba lá. Então, não vai nessa não. Ah, mas o pastor fulano de tal está fazendo o casamento dele. Está fazendo porque o cara tem dinheiro. Por isso que está fazendo. Então, toma cuidado com essas coisas. Toma cuidado. Fica longe. Não financia a corrupção no nosso país. Ah, como é que eu vou saber? Eles são obrigados a fazer declaração de renda. Você vai na internet e vê a declaração de renda desse pessoal e o tanto de posses que ele tem. E procura saber qual que é o salário de um deputado e vê se com o salário de deputado ele conseguiria ter a casa sequer que ele tem. E você vai ver que nem a casa que ele tem ele teria condição de ter. Aí você já sabe, é corrupto, porque esse dinheiro veio de fora. Ponto. Então no Brasil a gente pode fazer alguma coisa.
Fora do Brasil, aqui era uma outra situação, não tinha nada o que fazer. Então, o que fazer quando você não pode fazer nada? O que eu devo esperar? E Deus nisso tudo? Deus está vendo ou não está vendo tudo isso? Deus, o que Ele pensa sobre isso? Pausa antes de ler o Salmo 37. Nós começamos a estudar aqui sobre o Deus libertador. O Deus que arrancou o povo da opressão do Egito. O Deus que é contra toda pessoa, todo caso, toda a instituição que age como faraó, que pega e oprime o povo. Deus está sempre do lado do opressor, do oprimido, sempre contra o opressor. Deus sempre age dessa maneira. Esse mesmo Deus se faz presente aqui. Como nós já vimos, algumas vezes Deus é chamado de Elohim e outras vezes Ele é chamado de Javé, Jeová, Yahweh, como você quiser. E este Deus, Jeová, é o Deus que é revelado na saída do povo do Egito. Quando se falava de Javé, Jeová ou Yahweh, é o Deus que liberta, é o Deus que é a favor do oprimido. Essa característica deste nome de Deus, o Deus que é, o Deus que está presente, o Deus que está vendo tudo aquilo e que vai fazer alguma coisa. Esse é o Deus, Yahweh, que é citado nas Escrituras, ou Javé, ou Jeová, como você queira chamar. Este Deus, é interessante, é chamado, é invocado aqui nesse salmo. Todas as vezes que aparecer a palavra Senhor nesse salmo, ou sobre Deus, é essa palavra que está por detrás. É isso que o salmista tinha em mente. O salmista quer ensinar aquele povo que aquele mesmo Deus que lá no Egito os libertou da opressão do faraó, era o mesmo Deus que agora iria agir em favor deles, contra a opressão dos seus próprios irmãos na sua própria terra. Deus faria isso com eles. Salmo 37, agora nós vamos ler o texto. Diante desse contexto, o texto ganha um novo significado para vocês. A maioria de nós conhece trechos desse texto fora do contexto, e agora, dentro do seu contexto, você vai perceber a linguagem que Deus estava transmitindo nesse texto. Eu te recomendo ao longo da semana meditar nesse salmo. Eu não vou lê-lo inteiro porque ele é muito grande, vou ler um trecho apenas dele, talvez menos da metade dele, vou ler aqui com vocês, e depois ao longo da semana vocês estudem, meditando e vendo outras nuances desse mesmo texto. Salmo 37, escrito nesse tempo, referindo-se a essa situação, diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Continuando o texto, agora no versículo 39 e 40. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda, o Senhor os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Amém. Ao nosso Deus que faz isso por nós. Maravilhoso, maravilhoso é o nosso Deus. Interessante que os ímpios aqui não eram gente de fora, os ímpios aqui eram os próprios irmãos deles mais ricos que os oprimiam. Isso é dito no versículo 16 do Salmo. Eles faziam tramas para arrancar mais dinheiro dos justos, isso é falado no versículo 12. No versículo 14 falam que ele chegava ao ponto de usarem armas para tomar posse das terras das pessoas, porque as pessoas não tinham como pagar as suas dívidas.
ficavam à espreita, esperando um resvalo dessas pessoas para atacar. Pediam emprestado coisas dessas pessoas e não devolviam, aplicando calote, tomando o que pediram como pagamento de algo. Você tem uma dívida comigo, você não tem como pagar, eu um dia dou uma de miguelão e te peço algo emprestado, mas eu não te devolvo. Falo, não, você está me devendo, eu não vou te devolver. E a partir daí, eles faziam esse tipo de coisa. Prosperavam na vida fazendo coisa errada, diz o versículo 7. O que vai acontecer com eles? Versículo 10 diz, mais um tempo, e eles não vão existir mais. Uma pausa. Algumas figuraças no nosso Brasil já sumiram de cena. Algumas pessoas que eram ricaços por meios ilícitos, nós não somos contra uma pessoa enriquecer, mas por meio ilícito está sim errado e vai ser sim tratado por Deus nessa questão. Cadê eles? Já tivemos gente no Brasil que alcançou entre o 5º ou 6º mais rico do mundo. E hoje não pode nem usar uma peruca. A Bíblia diz, no versículo 15, que as suas espadas irão atravessar o seu próprio coração. É interessante você notar como essas pessoas que fazem coisas erradas, você que trabalha num banco e vê pessoas que estão em cargos altos no seu banco, roubando dinheiro da própria instituição ou de fora, ou por negociatas erradas, ou você vê na sua empresa empresários que fazem coisas erradas e com isso estão crescendo, ou como é bem conhecido já no nosso meio político, que através de acordos eles pegam dinheiro e crescem, ou no meio religioso também, quando as pessoas usam e abusam da religião para pegar o dinheiro do povo mais pobre e estão enriquecendo e se tornando milionários e donos de instituições bancárias e tantas outras coisas mais. Você vê essas pessoas crescendo com tudo isso. A Bíblia diz assim, a sua própria espada vai lhe atravessar o seu próprio coração. É interessante você notar uma coisa, você já notou o seguinte, você pode trabalhar bastante, é difícil, você fica cansado, mas normalmente quem morre de ataque cardíaco do coração é o diretor, é o presidente, você já percebeu? Por que razão? Essas pessoas, para elas se manterem no poder, a sua mente tem que funcionar o tempo todo. Eles não têm algo chamado consciência tranquila. Ao dormir à noite, o seu próprio coração lhe condena das coisas que faz. Essa situação de estresse contínuo gera problemas cardíacos terríveis, problemas de pele, de ossos, de dores, de reumatismo, problemas de estômago, seu aparelho digestivo começa a trabalhar de maneira pesada, enzimas novos são lançados para dentro do seu corpo, problemas acontecem, crises, curto-circuito dentro do seu próprio corpo humano, por causa da mente que está em pane. A Bíblia está dizendo, a sua própria espada atravessou seu próprio coração, a própria negligência dessas pessoas causou-lhe os seus próprios danos, diz o versículo 15. Mas a Bíblia ainda continua, como capim, logo secarão, como a relva, logo murcharão. No Salmo 37, no versículo 20, diz assim, mas os ímpios perecerão, os inimigos de Jeová, os inimigos do Senhor, porque o Senhor é o Deus libertador. E eles são vistos como os inimigos do Senhor. Eles vão murchar com a beleza dos campos, vão desvanecer como fumaça. Deus os chama de inimigos dele. É interessante notar, houve um profeta que se desviou dos caminhos do Senhor por corrupção. E Deus para na frente dele, fala com ele, inclusive usando uma mula para falar com ele, e Deus mesmo lhe diz assim, eu lhe saí por adversário. A palavra adversário usada ali, é a mesma palavra usada na Bíblia para Satanás, para o diabo. Em outras palavras, Deus tem um momento em que Deus diz basta. Deus chegou para esse homem corrupto e disse o seguinte, eu vou ser o diabo na tua vida. Você imagina um negócio desse? Você imagina um negócio desse?
E aqui o texto está dizendo, essas pessoas são os inimigos do Senhor. Deus está vendo. Se tornaram inimigos do Deus libertador, inimigos daquele que libertou o povo do Egito. O que fazer quando nos sentimos oprimidos? Esse salmo ele nos dá alguns princípios para que nós saibamos como lidar com a opressão, seja ela esta social que eu lhe estou falando, ou seja aquela opressão mais próxima de você, que tem a ver com outras situações da vida. Um marido que te oprime, uma mulher que te oprime, um ex-marido ou uma ex-esposa que te oprime psicologicamente, chefes ou lideranças, seja do seu trabalho ou do que for, que começam com perseguição sobre você e opressão sobre você. Políticos corruptos, líderes de empresas ou bancos que abusam do poder contra todo e qualquer tipo de opressão, até opressão religiosa. Gente que te domina através da religião e te escraviza através da religião. O que fazer quando essas pessoas nos oprimem? E o que fazer quando você olha para elas e parece que elas estão se dando bem e não você? Você trabalha e é difícil, esse camarada faz tudo errado, tem lá a grana o tempo todo, viaja, iate, sai, passeia, e você lá ralando o tempo todo, o cara fazendo coisa errada e está com grana, você fazendo coisa certa e está apertado. O que fazer? Eu tenho 2 conselhos para vocês e vários no meio deles, mas pelo menos esses 2 resumem. Primeiro deles, não tenha inveja de gente ruim. Eu acho que isso a gente precisa falar para ser firme isso para nós. Vamos falar isso? Não tenha inveja de gente ruim. Tem gente que maquina o mal. Na tua área profissional, você conhece gente ruim? Na minha eu conheço. É verdade. Eu confesso para vocês que esse texto, quando... deixa eu até voltar aqui para eu localizar exatamente como está dito aqui. O texto da Bíblia Sagrada, ele fala assim, descansa no Senhor, aguarde com paciência, e aí diz o texto, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva a mal. Eu confesso, eu tenho muita dificuldade, tenho que me lembrar desse salmo de vez em quando. Porque eu confesso para vocês que me sobe nos nervos quando eu vejo gente usando, estou falando da minha área de religião, quando eu vejo gente usando a religião para oprimir o povo. Ou gente sendo assim, mau caráter e sem vergonha, usando a sua posição. Eu passei uma situação uma vez, eu morava num outro lugar, levei o carro para o Lava Rápido, deixei o carro lá no Lava Rápido e voltei para casa, que era pertinho da minha casa, e eu esqueci. E deu horário de fechar o Lava Rápido, esqueci meu carro lá. Aí eu fui, o lugar estava fechado, tinha segurança lá. Aí eu fui lá, bati um papo com segurança, tal, né? Eu falei, tal, ele falou, não, tudo bem, seu nome, eu falei, olha, eu posso dar alguns detalhes do carro, o carro tem isso por dentro, a placa dele é tal, você vai dentro do carro, tem uma coisa assim, dentro do porta-luva, você vai encontrar tal coisa, você vai ver que eu realmente sou dono do carro. Eu falei, não, eu entendi, tudo certinho, vamos pagar o valor é tanto, eu paguei lá o valor, peguei o meu carro e saí. Ótimo, tudo bem. No dia seguinte, eu voltei lá, eu tinha 2 carros naquele tempo, no dia seguinte eu voltei lá para deixar o outro carro. E quando eu levei o outro carro no dia seguinte, eu vi lá o dono e eu comecei a conversar com o dono. E eu falei com ele, estou deixando meu carro, depois eu vim buscar. Quando eu fui buscar, né, eu falei, quanto que é, né? Ele falou, olha, é tanto desse, tanto do dia anterior. Aí eu falei para ele, olha, na verdade o de ontem eu já paguei. Eu paguei aqui para o segurança que estava aqui, né? Aí eu retirei o carro. Mas assim, se você tem dúvida, o segurança está aí, não, ele não está. Eu falei, irmão, se ele não está, então eu pago novamente. Mas tudo bem, depois você vai checar com ele, você vai ver, fica de crédito aí, eu pago. Ele falou, não, de maneira alguma, que isso, você é cliente nosso, não tem problema, não. Esse segurança, eu vou te falar, meu cara. O cara já me roubou dinheiro demais aqui. E esse sem vergonha ainda é pastor.
Aí o cara ainda remata, falou, essa raça, eu vou te falar, viu? Ô raça! Imagina a minha cara. É óbvio que assim, se o cara me deixou sem graça, eu vou deixar ele sem graça também, ele me deu essa liberdade, né? Eu falei, agora é que eu faço questão de pagar também aqui para você, porque no caso eu também sou pastor. Não, me desculpe, eu sei que nem todo mundo é igual. Eu falei, é verdade, nem todo mundo é igual, mas eu pago por causa desses camaradas. É terrível, gente, é terrível. Alguns anos atrás, eu era solteiro ainda, não tem como esquecer isso, porque foi marcante para mim. Um dia, vindo de Osasco lá para São Paulo, eu morava em São Paulo, e eu perdi o último ônibus lá na Lapa. Peguei um táxi para ir para casa, porque era o último ônibus, não tinha mais como, peguei um táxi para casa, e lá vai o táxi, imagine a cena, Fusquinha, era um Fusquinha, me lembro disso, tempo do Fusca ainda. Imagina a cena, Fusquinha, mãozona para o lado de fora, barrigona aberta, parecendo um bigão, aquele cara assim, som alto no carro, ouvindo uma rádio lá que eu não conhecia, né? Suado, que era um negócio, dirigindo lá, e eu do lado dele, estava do lado dele. E aí, daqui a pouco, na rádio, começa uma propaganda. E nessa propaganda, o camarada ali que bolou, o publicitário que bolou a propaganda, começou a descrever um pastor bem conhecido nas rádios brasileiras, bem conhecido no passado, e era uma propaganda de uma vendedora de carros, né? De uma vendedora de veículos. E aí começou assim, né? Conta bem, irmão. Ah, seu pastor, sabe que eu vim aqui com um carro velho, estou saindo com um carro novo agora. Ele, aleluia! E começava, esse pastor ele tinha mania de falar o endereço da igreja na oração, né? Então ele começava, o povo repetia junto, né? E ele falava, vem aqui na concessionária, né? E começava, na avenida, e todo mundo na avenida. Era igualzinho o culto da igreja. Gente, eu contando não parece engraçado, mas era engraçado para quem conhecia. Era engraçado. E aí o camarada começou a rir. E ele ria assim, copiosamente. Ele ria, sabe, um balança até a barrigona assim, ele... e ria... E ria, e eu comecei a rir da risada dele, porque era muito engraçado, e eu também ria. Ele não conseguia falar, e eu tentando esperar ele falar, esses pastores são todos sem vergonha mesmo, né? A gente tem que engolir esses negócios. Não sobe sangue na cabeça, entendeu? O que fazer nesse caso? Então, a Bíblia Sagrada nos mostra que há uma maneira de agir. Quando nós vemos a política, a economia, e vemos determinadas coisas que nos revoltam, o que fazer com essa revolta no coração? Nessa semana, na Escola de Ministérios, nós estamos estudando a igreja na China. E uma das coisas muito interessantes na igreja na China é que a igreja na China rejeitou muitas coisas que nós conhecemos hoje na igreja ocidental. Por que razão? A Inglaterra, que tinha enviado para lá os seus missionários para pregar o evangelho, estava roubando a China. E para vocês terem uma ideia do tipo de roubo que a Inglaterra fez sobre a China, eu estou falando isso no final de 1800, como eles viram que os seus produtos, eles não conseguiam entrar com seus produtos comerciais para dentro da China, eles começaram a importar para a China droga, que era o ópio. O ópio é de onde vem, por exemplo, a heroína. E as consequências do uso do ópio é igual você vê aí o crack na cidade. Então, financiado pela Inglaterra, inclusive financiado pela coroa, a Rainha Vitória, eles sabiam disso e autorizavam que os ingleses vendessem a droga para dentro da China para compensar a balança comercial, porque eles compravam coisas da China, mas não conseguiam vender, então para vender eles vendiam as drogas. Criaram um verdadeiro império financeiro do ópio na China, que veio se tornar uma guerra entre os dois países. A China perdeu a guerra e teve que se sujeitar, aceitando que os ingleses invadissem seu território e os seus acordos. E os primeiros missionários protestantes na China procederam da mesma nação, da Grã-Bretanha,
que apoiava o fumo do ópio, e isso se tornou um aspecto muito infeliz nessa relação com o cristianismo naquele lugar. Assim, na mente dos chineses, os diabos estrangeiros, como eles chamavam os ocidentais, e a lama estrangeira, como eles chamavam o ópio, e a religião estrangeira, que era o cristianismo, para eles era uma coisa só. Esses comerciantes de ópio, traficantes oficiais do governo inglês, tinham tanto dinheiro que eles fundaram um banco ali. O banco Hong Kong Shanghai Banking Corporation, que você conhece como HSBC, foi fundado nesse tempo. Então era fundado por banqueiros, que aí você vê sinônimo, né? Banqueiro, traficante, lavador de dinheiro, sonegador de imposto. Qual a diferença entre eles? Bertolt Brecht, naquela ópera das Três Vinténs, ele diz assim: o que é um assalto a banco comparado com a fundação de um banco? E por alguma razão a musiquinha de fundo fica aquela bela tchau, na minha cabeça. Quem assistiu sabe. Deus há de lidar com eles. Os maus serão eliminados. E Deus está dizendo: a briga é minha, descansa. Você não vai fazer nada. Você vai confiar e se entregar e descansar. Salmo 37:7. Descanse no Senhor. Aguarde por Ele, com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Ou seja, vai fazer o que você tem que fazer. E nem com aqueles que maquinam mal. Meu querido, minha querida, vale a pena ser justo e honesto. Vale a pena ser justo e correto. Vale a pena porque é o melhor caminho. Minha consciência vale mais do que bolso cheio. Minha consciência vale mais do que algum prestígio ou elogio. Minha consciência vale mais do que isso. Não negocie a sua fé. Não se venda de maneira alguma. Salmo 37, do 23 ao 28, apenas pensando alguns pontos do Salmo, diz assim: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Mais adiante: desvie-se do mal e faça o bem, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis, para sempre serão protegidos. Amém. Segundo, foque na sua vida, na sua história, e deleite-se no Senhor. Eu queria que você notasse comigo alguns verbos aqui no texto do Salmo. Salmo 37, de 1 a 11, eu vou destacar apenas alguns trechos do Salmo. Presta atenção no que ele vai falando. E cada uma dessas expressões é para você. Não se aborreça e não tenha inveja. Confie no Senhor e faça o bem. Deleite-se no Senhor. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Lembra do tema de hoje? Confie, entregue-se, descanse. É isso. Confie no Senhor. Vai habitar na terra. Vá se alimentar com a verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais ele fará, o mais ele fará. Descansa no Senhor, espera nele, não seja impaciente, descanse. Tudo isso tem a ver com um elemento único que diz aqui no texto: agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Ao invés de você ficar se comparando com quem prospera no seu caminho, ou ao invés de você ficar filosofando acerca de que por que o ímpio consegue o que consegue e por que tem o que tem, o que a palavra de Deus quer dizer para você é o seguinte: fique livre dessa desgraça da comparação. Não cobice, não deseje, não inveje, porque não é isso que é a sua vida, não é essa a essência da sua vida. Ensino do nosso Senhor Jesus, Lucas 12, versículo 15, diz assim: a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Essa não é a tua vida, meu querido.
A tua vida não tem a ver com você ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, a tua vida tem a ver com relacionamentos, com paz, com estar todo mundo junto. Isto é a vida de um homem. 6 de janeiro de 1974, uma grande enchente invadiu a nossa casa e levou tudo que tínhamos ali. Perdemos muita coisa, 1,5 metro d'água dentro de casa, destelhado, aconteceu várias situações. Final de toda aquela enchente, meu pai pega, ainda chovendo, meu pai pega a família, reúne a família, deu as mãos ali e falou: nós vamos orar. E quando ele orou, ele falou: Deus, obrigado, porque tudo de mais precioso que eu tenho está aqui agora. Esse homem sabia que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Quando você hoje chegar na tua casa e dar aquele abraço gostoso, quando você hoje que está aqui pode chegar aí do lado da tua mulher e dizer, olhando nos olhos, eu te amo. Quando você hoje pode pegar, abraçar seus filhos e dizer, eu amo vocês, eu estou junto com vocês. Hoje, quando você olha aí do lado e você tem, como diz a letra do cântico, amigos, família e muitos irmãos, eu te digo, você é uma pessoa rica, porque é isso que de melhor se tem na vida. Essa é a vida de um homem. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, diz a palavra de Deus. Entenda e compreenda para sempre: a riqueza de um homem que ama a Deus não está na quantidade de bens que ele possui, não está no status que ele venha a ter, não está no poder que está nas suas mãos. A nossa riqueza tem a ver com quem a gente se torna. É muito mais além da riqueza humana. Tem pessoas que não andam com Deus, que não têm conteúdos de alma, conteúdos de espírito, conteúdos de fé. Essas pessoas são vazias. Mas a nossa riqueza tem a ver com quem a gente se torna e não com aquilo que a gente tem. Tem a ver com aquela construção do nosso ser e não dos aparatos que estão aqui ao nosso redor da nossa vida. Olha o cargo que eu tenho, eu dirigi essa empresa, olha esse nome que eu tenho, olha o quanto de dinheiro que eu tenho. Você viu meu carro novo? Não tem a ver com isso a nossa vida. Tem a ver com quem eu sou, com quem eu me tornei. Isso é minha riqueza pessoal. A nossa riqueza está em quem nos tornamos quando a palavra de Deus renova a nossa mente. A palavra de Deus renovou a nossa mente, a palavra de Deus renovou a sua mente. Você pode dizer assim como eu não sou um animal. Eu, quando amo alguém, eu amo sem interesse, eu amo sem querer tirar nada da pessoa. Meu Deus mudou meu coração, minha mente está renovada, eu posso repartir o que eu tenho, sem dor de apego no coração nas coisas materiais. Eu posso orar pelo meu inimigo, eu posso perdoar o meu inimigo, e se meu inimigo tiver fome, eu vou dar de comer, se ele tiver sede, eu vou dar de beber. Eu vou fazer isso porque Deus mudou meu coração e renovou minha mente. Jesus mudou meu coração e hoje eu tenho o quê? Eu tenho um espírito sereno, quebrantado. Eu lido com o meu desejo de vingança e jogo fora. Eu quero ter minha mente pacífica. Eu quero ter meu coração feliz com o que eu tenho. Eu não quero ter inveja das coisas que outros possuem. Meu querido, no tema de hoje, confie, entregue-se, descanse. Não tem inveja desses outros. Mas a vida está apertada. O teu Deus está ouvindo o teu clamor. Vai chegar um dia em que o próprio Deus vai falar como Moisés falou para aquele faraó: deixa o meu povo ir. Tempo de libertação vem. Deus age dessa maneira. Eu tenho mais coisas para te dizer. Fique em pé comigo que nós vamos terminar. Esse descanso, meu irmão, descansa em Deus, tem a ver com paz. Descansa, meu irmão. Seja livre das neuroses, das paranoias, de quem quer crescer na vida a qualquer custo. Esse descanso, de descansar em Deus, tem a ver com expulsar a ansiedade da alma, instalar ali aquele estado de confiança em Deus. Confiar no amor de Deus, aquele que você pode dizer com confiança: se Deus é por nós, quem será contra nós? É disso que é feito um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Ele ou ela só se torna assim
no caso você e eu, se estiver estabelecido no nosso coração, vou usar algumas expressões que você vai entender melhor. Um namoro profundo, uma paixão arraigada pela vontade de Deus. Eu desejo a vontade de Deus. Eu desejo o reino de Deus. Se seu coração tem esse prazer imenso de pertencer a Deus, ao Deus da vida, confiar em Deus, descansar em Deus e se entregar a Deus, é isso que é se deleitar no Senhor. É isso que significa entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que Ele vai fazer tudo. Amém? Último texto. É uma repetição do que nós já vimos. Salmo 37, de 3 a 5. E o texto, dentro agora de todo esse contexto, fica mais claro para nós. Vamos ler um versículo de cada vez? Leia junto comigo o primeiro versículo. Confie no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Palavra de Deus para você, um por vez. Confie. Confie. Confie, vai fazer o bem, querido. Tem um monte de gente fazendo mal, vai fazer o bem. Tem um monte de gente roubando, eu não vou roubar. Ah, tem gente que está roubando e está se dando bem, depois ele vai se dar mal. Eu não estou roubando, estou ganhando pouco, mas de pouco em pouco eu vou crescer. Vou crescer de modo honesto. Eu vou poder chegar em casa e falar para os meus filhos, segue os meus passos. Vou ter orgulho de você se você fizer que nem eu fiz. Faz isso. Você não precisa dessas coisas. Continuando o texto, põe o texto para mim de novo, versículo 4. Vamos ler só o 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Está aí. A gente também tem desejo. A gente também tem. E esses desejos, daqui a pouco Deus fala que essa mesma coisa eu vou abençoá-lo. Talvez alguns de vocês tenham até sonhos, falam, poxa vida, eu queria tanto um dia experimentar. Deus dá. Deus dá. Deus move o mundo se for necessário para abençoar você. Ele faz. Deleita. Teu tempo vai chegar. Aguarda. Último. Junto comigo, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Acho que esse texto fala por si mesmo, não é? Entrega e confia. Entrega e confia. Fica assim como o tema de hoje. Confia. Entregue-se. Descanse. Deus vai fazer o resto. Amém? Feche teus olhos e ora comigo. Queria que você respondesse essa oração, repetisse essa oração comigo. Diga, Senhor, eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, te chamo assim, porque tu és o dono da minha vida. Vou andar nos teus caminhos. Eu quero andar pelo caminho dos justos. Vou fazer o que é correto. Não vou invejar os ímpios. Vou entregá-los nas tuas mãos e confiar que o Senhor irá cuidar da minha vida. Abençoa-me, Senhor. Oriente os meus caminhos. Não me deixe fugir da tua verdade. Em nome de Jesus. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou habitar com o Senhor para sempre, por longos dias. Amém.